E aí, pessoal, segundo ano, estamos de volta para mais aulas, para mais conteúdo novo nessa nossa nova rotina de estudos à distância. Vamos começar uma nova área da química, que é a respeito do equilíbrio químico. Bora lá, pessoal. Qual que é a definição de equilíbrio químico? A partir de agora, a gente vai trabalhar as reações químicas como reações de equilíbrio, que significa reações que podem ocorrer nos dois sentidos. Porque o que acontece, pessoal? Até onde nós estudamos, por exemplo, quando eu pegava uma reação química, eu tinha um reagente virando produto. Aí a gente fazia o balanceamento, a gente sabia que a quantidade de reagente ia diminuindo, conforme a quantidade de produto ia aumentando. Nas reações de equilíbrio, você vai ter reagente virando produto. Só que é possível também os produtos voltarem a ser reagente. Então, as reações de equilíbrio são reações em que elas ocorrem nos dois sentidos. E aí, a gente representa essas reações de equilíbrio pela dupla meia seta, que é esse símbolo que vocês estão vendo aqui. Tá? O que é uma dupla meia seta, pessoal? É diferente de uma dupla seta. Uma dupla seta é uma seta para frente e uma seta para trás. Uma dupla meia seta é um pedacinho aqui para frente e outro para trás, certo? Esse símbolo aqui é o símbolo oficial de equilíbrio químico, mas pode ser que em alguns livros, algumas provas, você acabe encontrando esse aqui, tá? Por mais que não seja o correto, muitas vezes vai ser utilizado por uma questão de formatação, dependendo aí do computador, da máquina que foi utilizado na hora da digitação, esse símbolo aqui não existia, consequentemente teve que se usar a dupla seta, beleza? Mas quando vocês estiverem escrevendo, fazendo à mão, façam o correto, façam a dupla meia seta. E aqui, pessoal, nós temos então o exemplo de uma reação de equilíbrio, na qual nós temos reagente virando produto, mas é possível também que esse produto, esse NO2, né, volte a ser reagente, volte a ser N2O4. Isso é uma reação de equilíbrio. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso? Pessoal, para a gente tentar visualizar melhor o que é uma reação de equilíbrio, eu peguei uma reação bem simples, tá, na qual eu tenho bolinhas vermelhas se transformando em bolinhas verdes, e a gente vai começar aqui a nossa reação com um recipiente contendo só o reagente, contendo só bolinhas vermelhas. Tá? Então, e aí a gente começa a marcar o tempo igual a zero. Esperando um determinado tempo, olha só o que acontece. Uma das minhas bolinhas vermelhas transforma-se em bolinha verde. Até aqui dentro do esperado, né? Reagente virando produto. Beleza? Se nós esperarmos um pouquinho mais, olha só. Duas das bolinhas vermelhas transformam-se em verde, como a gente esperava. Produto, reagente virando produto. Mas a minha bolinha verde, ela volta a ser vermelho. Então, nessa passagem aqui, você já começa a perceber que a reação ela está acontecendo nos dois sentidos. Eu tenho vermelho virando verde, mas eu também tenho verde voltando a ser vermelho. E aí eu posso continuar estudando esse processo. Ó, agora algumas bolinhas vermelhas se transformaram em verde, enquanto outra verde, né, aqui de cima, voltou a ser vermelho. E isso vai continuar acontecendo, pessoal, sem parar. Uma reação de equilíbrio químico, ela nunca para, ela nunca cessa de acontecer. Eu sempre vou ter, então, nesse meu caso, vermelho virando verde e verde voltando a ser vermelho, certo? Mas uma coisa que a gente pode notar, vamos prestar atenção na quantidade? O que está acontecendo com a quantidade de bolinhas vermelhas? Eu começo com 5, passado um tempo eu passo a ter 4, passado um tempo eu passo a ter 3, depois eu passo a ter 2, aí depois eu continuo com 2, depois eu continuo com 2, ou seja, a quantidade de bolinhas vermelhas ela foi diminuindo, até que chegou um determinado instante em que ela ficou constante. Né? Do tempo 3 para frente, a quantidade é 2 e não muda mais. E a quantidade de bolinhas verdes? Era 0, passou a ser 1, depois passou a ser 2, depois passou a ser 3, aí continua em 3, continua em 3. Tá? Se vocês observarem, pessoal,
as quantidades elas vão mudando, até que chega um determinado instante em que essas quantidades não mudam mais. Caso eu desenhasse mais um quadradinho aqui, esse meu próximo quadradinho ele teria que ter 3 bolinhas verdes e 2 bolinhas vermelhas. Porque é uma característica da reação de equilíbrio químico chegar em um determinado momento em que a reação ela não para de acontecer, mas a quantidade das substâncias ela fica constante, beleza? Então vamos a algumas palavrinhas aqui, ó. A partir do instante 3, né, do tempo igual a 3, a concentração das substâncias não variam mais, não muda mais. E quando isso acontece, tá, desse instante em diante, a gente fala que o nosso sistema atingiu o equilíbrio químico. Então, essa é a definição de se atingir o equilíbrio químico. É quando a quantidade das substâncias ela para de mudar, elas ficam constantes. E aqui nós temos mais alguns termos teóricos. Tá? Foi o que eu acabei de comentar, né? Quando o sistema atinge equilíbrio, as concentrações das substâncias não variam mais. Visualmente, a reação parou de acontecer. O que eu quero dizer com isso? Para nós, se nós estivéssemos observando a reação, tá? Nós teríamos a sensação de que não está acontecendo mais nada após ter sido atingido o equilíbrio, né? De que a reação parou, cessou. Né? Já, afinal, as quantidades elas são constantes, não muda, nós temos essa sensação. Entretanto, se nós pudéssemos ver as moléculas, nós veríamos que a reação ela não para, ela continua acontecendo, né? Que é o que nós observamos aqui no nosso quadro. O equilíbrio ele foi atingido no tempo igual a 3. Do tempo 3 em diante, as bolinhas vermelhas continuam transformando-se em bolinhas verdes. E as verdes também continuam voltando a ser vermelha. Só que as quantidades não mudam. Né? Então, se eu pudesse ver as moléculas, eu veria que a reação ela não para. Tá? Mas como eu não posso ver, eu tenho essa sensação de que a reação parou. A quantidade de verde é 3, a de vermelho é 2 e não muda mais. Certo? E uma coisa interessante é para a gente saber que quando o sistema atinge o equilíbrio, a velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Como assim, ó? Pessoal, a reação direta é aquela reação que nós estamos acostumados a fazer a leitura. No caso, seria bolinhas vermelhas virando bolinhas verdes. A reação inversa é o contrário, é a verde voltando a ser vermelha. Quando o sistema está em equilíbrio, a velocidade de ida, né, de vermelho virando verde, tem que ser igual à velocidade de volta. Certo? Isso depois que o nosso sistema atinge o equilíbrio. Então, aqui nós tivemos algumas definições teóricas. Essa imagem ela é bem ilustrativa do que acontece, porque é o seguinte. Eu tenho uma reação de equilíbrio, na qual uma substância é incolor e a outra substância é castanha. Certo? No começo da reação, tá vendo que está uma cor bem clarinha? Por quê? Porque no início eu tenho uma grande quantidade do incolor e uma pequena quantidade do castanho. Conforme essa reação for acontecendo, o que vai acontecendo com a velocidade, com a quantidade de N2O4, que é o incolor? Ó? A quantidade ela vai diminuindo. Enquanto a quantidade do incolor diminui, a do castanho ela vai aumentando. E aí, visualmente, a gente consegue perceber isso porque a cor ela vai ficando cada vez mais escura. Né? Se eu tenho mais NO2, o castanho ele vai ficando cada vez mais forte. Chegando aqui no nosso terceiro quadro, daqui para frente a gente não nota mais as cores mudando. Né? A gente enxerga sempre na mesma tonalidade. Por quê, pessoal? Do quadro 3 em diante, o nosso sistema atingiu o equilíbrio. Então, a quantidade das substâncias N2O4 e NO2 não muda mais. Se não muda mais, visualmente parece que não está acontecendo mais nada. Graficamente, pessoal, o nosso sistema atinge o equilíbrio dessa linha preta para frente. Porque, ó, dessa linha preta para frente, o que vocês notam com a quantidade de NO2? Vira uma reta, né?
Se a quantidade está numa reta, significa que a quantidade ela não muda mais, ela está sempre no mesmo valor. A mesma coisa que acontece com N2O4, a quantidade ela também vai estar sempre no mesmo valor. Ou seja, a quantidade de N2O4 ela foi diminuindo até atingir o equilíbrio. Atingiu o equilíbrio, ela ficou constante. E NO2 foi aumentando até atingir o equilíbrio e aí ela ficou constante. Passada a parte teórica de definição de equilíbrio, vamos tentar entender agora a parte matemática do nosso assunto, beleza? Quando a gente fala de equilíbrio, a gente pode calcular algo que chama-se constante de equilíbrio, que a gente vai representar por Kc, tá? O K maiúsculo representando constante. O C é porque essas constantes vão estar relacionadas à concentração. Então, por isso que a gente chama de Kc, que é a constante de equilíbrio em termos da concentração. E esse valor de Kc, pessoal, ele vai ser a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos. Falando é um pouco complicado, mas lembra um pouquinho que nós estudamos na última aula, quando a gente determinava a lei de velocidade, e a lei de velocidade era elementar. Quando ela era elementar, os números, os expoentes aqui em cima, você tirava lá da equação química, lá do coeficiente. Vamos traduzir isso aqui de maneira mais fácil, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês algumas reações químicas e nós vamos escrever qual que seria a fórmula, a expressão para o Kc. Kc vai ser, então, a concentração dos produtos, que é quem está depois da seta. No caso, então, é a concentração do SO3. Lembrando que a concentração sempre vai estar elevada ao coeficiente estequiométrico. No caso do SO3, o coeficiente é 2. Dividido pela concentração dos reagentes. Nessa reação, nós temos dois reagentes. Quais são eles? O SO2, então é a concentração do SO2, elevado a 2, porque o coeficiente estequiométrico é 2, vezes a concentração do outro reagente, que é quem? O O2, elevado a 1, tá? E aí eu posso colocar 1 aqui, ou se eu não colocar nada, né? Se eu deixar sem o número aqui, a gente sabe que o expoente é 1. E aí, pessoal, essa é a fórmula de Kc para essa expressão que eu acabei de passar para vocês. Tá? Produto sobre reagente elevado aos respectivos expoentes. Como que ficaria a fórmula de Kc para esse item B? Tá? Então, Kc é produto. Nesse caso aqui, nós temos dois produtos, que é o NO, e esse NO estará elevado à quarta, porque é o coeficiente estequiométrico dele, vezes, sempre coloca vezes, tá? Tem gente que perde, que erra a questão porque acaba colocando mais. Não é mais não, tá? É vezes o outro produto, que é o H2O, elevado a 6, que é o coeficiente estequiométrico dele, dividido pelos reagentes, né? Que nesse caso são o NH3, o NH3 estará elevado à quarta, vezes o outro reagente, que é o O2, e esse O2 vai ter que estar elevado à quinta. Então, isso é a fórmula de Kc. É isso que vocês têm que gravar. Produto sobre reagente, elevado aos respectivos coeficientes. Certo? Aqui nós temos uma observação Aqui nós temos uma observação importante, tá? Pessoal, como o Kc ele depende de concentração, concentração é algo que serve para substâncias que estão no estado gasoso ou no estado aquoso, tá? Então, concentração é aquela definição lá, quantidade de mol dividido pelo volume, e isso serve para substâncias gasosas e aquosas, tá? Quando nós falamos de substâncias sólidas ou líquidas, o valor da concentração ele é um valor fixo, ele é um valor que nunca muda, pelo menos não para uma determinada temperatura, certo? Como o valor de sólidos e líquidos ele é constante, como o valor de sólido e líquido é constante, a gente não vai colocar na expressão, na fórmula de Kc. A gente vai pegar esse valor,
né, jogaria para o lado esquerdo da fórmula, junto com a outra constante, tá? Então, quando for sólido e líquido, você não precisa colocar na expressão de Kc, que é o que vai acontecer, por exemplo, nesse item C. Qual que seria a fórmula de Kc? Nós teríamos os produtos, no caso os produtos é Mg2+, elevado a 1, né, porque o coeficiente estequiométrico é 1, vezes OH-, elevado ao quadrado, porque o coeficiente é 2, dividido pelo produto. Como o produto é sólido, e sólido a gente não coloca na constante de equilíbrio, acabou aqui. Essa é a fórmula da constante de equilíbrio para o item C. E para o item D, a mesma coisa aqui, ó. Produto H3O+, elevado a 1, né, porque o coeficiente é 1, vezes o outro produto, OH-, elevado a 1 também, dividido pelo reagente que é líquido. Bem, quando é sólido e líquido, a gente não coloca na fórmula, né? Não colocou na fórmula, acabou aqui. Tá? Então, lembre-se, só vai entrar na fórmula, na expressão de Kc, substâncias no estado gasoso e no estado aquoso. E para que serve esse Kc? Né? Como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar a parte matemática do assunto, e é isso que a gente vai fazer agora. Uma coisa importante, sempre que eu for calcular Kc, pessoal, os valores do Kc, ele só pode ser determinado se o meu sistema estiver em equilíbrio. Como eu comentei com vocês no começo da aula, sistema em equilíbrio é a partir daquele momento em que a quantidade das substâncias não muda mais. Então, se eu souber que o meu sistema está em equilíbrio, eu posso fazer o cálculo do Kc. Vamos resolver esse exercício 1? Ele diz o seguinte, ó. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe 0,5 mol de N2O4 em equilíbrio. Olha só que legal. Ele acabou de me falar que o sistema atingiu o equilíbrio, tá? Porque o sistema está em equilíbrio com 2 mols de NO2. Segundo essa equação aqui, ó, N2O4 virando 2NO2. Qual o valor da constante desse equilíbrio nas condições da experiência? Galera, o que nós vamos fazer aqui? Bem, eu quero calcular o valor, o número correspondente ao Kc. Kc é produto, então nós vamos ter aqui, ó, NO2 elevado ao quadrado, porque é o coeficiente, dividido por reagente, que no caso aqui é N2O4, elevado a 1, né? Porque o coeficiente é 1. Bem, como ele falou que o meu sistema está em equilíbrio, para eu calcular Kc, eu posso simplesmente pegar os valores que o exercício me deu e substituir na fórmula. E quais foram os valores que o exercício me deu? 0,5 mols por litro de N2O4 e 2 mols por litro de NO2. Então, a gente vai simplesmente substituir na fórmula. No lugar de NO2, a gente vai colocar 2, lembrando que tem que estar elevado ao quadrado, dividido no lugar de N2O4, a gente vai colocar meio. Então, a gente simplesmente faz essa conta. 2 elevado ao quadrado dá 4, dividido por meio, 4 dividido por meio, 8, acabou o exercício. Tá? O valor da constante de equilíbrio para essa reação, nas condições que o exercício apresentou, vale 8. Certo? Próximo exemplo aqui, ó. Às altas temperaturas, N2 reage com O2, produzindo NO, um poluente atmosférico. Então, nós temos aqui a expressão da constante de equilíbrio. A gente já pode até escrever o Kc, né? Qual que é o Kc para aquela reação ali, ó? Produto NO elevado ao coeficiente 2, né? Dividido pelos reagentes, que no caso são N2 e O2. Ambos elevado a 1, que são os coeficientes que nós temos aqui. E aí ele diz pra gente, a temperatura de 2000 kelvins
A constante de equilíbrio acima é igual a 4 vezes 10 a menos 4. Esse exercício é um pouquinho diferente do anterior, porque ele me deu o valor de Kc, tá? O valor de Kc é 4 vezes 10 a menos 4. Nessa temperatura, se as concentrações de equilíbrio... Lembra que eu falei que eu só posso usar a fórmula se o meu sistema estiver em equilíbrio? Tá? E ele falou, ó, se as concentrações de equilíbrio de N2 e O2 forem, respectivamente, 4 vezes 10 a menos 3 e 1 vezes 10 a menos 3, qual será a do NO? Qual será a concentração do NO? Galera, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Ele me deu o valor de Kc, da constante de equilíbrio, 4 vezes 10 a menos 4. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. No lugar de Kc, eu vou colocar 4 vezes 10 a menos 4. Nessa temperatura, se as concentrações de equilíbrio de NO e O2 forem, respectivamente, olha só, a de N2 é 4 vezes 10 a menos 3 e a de O2 é 1 vezes 10 a menos 3. Ele pergunta para nós qual será a concentração do NO. Tá? Então, nesse exercício, quem eu não sei é o valor do NO. E aí, basicamente, eu vou tentar resolver essa conta para descobrir qual é o valor do NO. Primeira coisa, eu vou resolver essa multiplicação aqui embaixo, né? Como que vai ficar? Pera aí. Aqui, pessoal, 4 vezes 1, 4. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Você mantém a base, que é 10, soma os expoentes. Menos 3 mais menos 3 dá menos 6, correto? Agora a gente vai fazer o seguinte. Esse 4 vezes 10 a menos 6, ele está dividindo. Eu irei passar para o outro lado, multiplicando. Então, a nossa próxima conta aqui vai ser o seguinte, ó. 4 vezes 10 a menos 4, vezes 4 vezes 10 a menos 6. Isso é o valor de NO elevado ao quadrado. Para resolver essa conta, 4 vezes 4, 16. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6, mantém a base, que é 10, soma os expoentes, menos 4 mais menos 6 dá menos 10. Isso é o valor de NO ao quadrado, só que eu não quero o valor de NO ao quadrado, eu quero o valor de NO. Então, como esse lado da equação está ao quadrado, para resolver eu vou tirar a raiz quadrada. E como que fica aqui a raiz quadrada, pessoal? Raiz quadrada de 16 a gente sabe, 4. Raiz quadrada de 10 a menos 10, quando é uma raiz quadrada, a gente vai dividir os expoentes. Eu vou manter a base, que é 10, e eu vou pegar o expoente menos 10 e vou dividir por 2, menos 5. Tá? Então, está aqui a raiz quadrada de NO ao quadrado é NO. Fechou o exercício. Beleza? A concentração de NO no equilíbrio é 4 vezes 10 a menos 5. Certo? Próximo exercício. Um exercício bem legal. Adoro esses exercícios de gráfico. Que ele fala o seguinte, ó. São colocados 8 mols de amônia. Para quem não lembra, a amônia é o NH3. Num recipiente fechado de 1 litro de capacidade. Acima de 450 graus Celsius, estabelece-se, após algum tempo, esse equilíbrio aqui. Qual que é a fórmula de Kc dele? O Kc dele, pessoal, produto, no caso, N2 vezes H2, o N2 elevado a 1 e o H2 elevado ao cubo, dividido por reagente, que é o NH3. Reagente, o NH3 vai ter que estar elevado ao quadrado. Sabendo que a variação do número de mols de participante está registrado no gráfico, podemos afirmar que nessas condições a constante de equilíbrio Kc é igual a... Ele quer o valor de Kc. Pessoal, para eu calcular o valor de Kc, eu preciso do valor de cada uma dessas substâncias no equilíbrio. Onde que eu vou buscar esses valores? No gráfico.
Lembrando, para eu calcular Kc, eu preciso dos valores no equilíbrio. E a partir de que instante, pessoal, eu atinjo o equilíbrio nesse gráfico aqui, ó? O equilíbrio ele é atingido quando as quantidades das substâncias não mudam mais. Então, ó, dessa linha que eu estou traçando de verde para frente, tá? Daqui para frente, o meu sistema está em equilíbrio. Por quê? Porque daqui para frente, ó, tá vendo que as quantidades das substâncias não mudam mais? Né, ó, a quantidade de NH3 diminuiu, chegou na linha verde para frente, ela não muda mais. E o mesmo para todas as substâncias. Então, para eu substituir na fórmula, eu vou pegar os valores de cada substância do equilíbrio para frente. Como que vai ficar então, pessoal? Qual que é o valor de N2 no equilíbrio? O N2, ó, ele olhando aqui no gráfico, ele vale 2. Qual que é o valor de H2 no equilíbrio? O H2 no equilíbrio, né, nessa reta, ele vale 6. Lembrando que o H2 tem que estar elevado ao cubo. Dividido por NH3, o NH3 no equilíbrio vale 4. Lembrando que o NH3 tem que estar elevado ao quadrado. Basta resolver essa conta, matou o exercício. E aqui, ó, eu vou fazer uma estratégia que eu acho que fica mais fácil de resolver a conta. Tá? Caso vocês tenham outra maneira de resolver, vocês podem escolher aí. O que eu estou fazendo aqui, ó? Pessoal, 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4. O que eu estou fazendo aqui é adotando uma estratégia para simplificar. Por exemplo, 2 pode simplificar com 4. Né? Daria 1 e 2. Dá para simplificar mais. Ó. Eu posso simplificar 6 com 2. Ficaria 1 e 3. Dá para eu simplificar 6 com 4, né? 6 com 4, ó, daria 3 e 2. Ó, ainda sobrou, ainda eu posso simplificar 6 com 2. 6 com 2 daria 3 e 1. Eu fiz isso porque eu acho que a conta fica mais fácil de resolver, ó. Agora eu vou fazer 1 vezes 3, 3. Vezes 3, 9. Vezes 3, 27. E aqui embaixo ficou 1 vezes 1, 1. A resposta, então, é 27. Alternativa A. Tá? Então, eu fiz a estratégia de simplificar aqui para chegar na resposta, mas vocês escolhem qual método de fazer a conta vocês acham melhor. Fechou, galera? Próxima aula a gente vai continuar falando de equilíbrio químico. Até mais, turma!